Vou começar com uma afirmação que pode soar exagerada, mas não é. O que está acontecendo agora no Golfo pode impactar sua vida mais rápido do que qualquer crise política interna. Enquanto muita gente encara isso como apenas mais uma tensão no Oriente Médio, mísseis estão cruzando fronteiras estratégicas. Drones estão saturando defesas aéreas, e o Catar decidiu derrubar 2 caças Su-24 iranianos. Isso não é só manchete chamativa menos. É um movimento que altera o equilíbrio regional e mexe diretamente com energia, mercados e estabilidade global. E quando a energia entra em risco, meu amigo, o mundo inteiro sente. Desde o dia 28 de fevereiro, o Irã lançou centenas de mísseis balísticos e milhares de drones contra países do Golfo Pérsico. O que começou como um confronto envolvendo Estados Unidos e Israel rapidamente se expandiu e atingiu Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Jordânia, Iraque e até Omã. Infraestruturas militares foram atacadas. Mas não só isso, menos aeroportos, refinarias e áreas civis também entraram na linha de fogo. E aqui está o primeiro ponto estratégico que você precisa entender. Quando um conflito ultrapassa fronteiras e atinge múltiplos estados, ele deixa de ser uma disputa localizada e passa a ser um risco sistêmico. Pense numa grande empresa global. Se um setor entra em crise, os demais absorvem o impacto. Agora imagine vários setores sendo atingidos ao mesmo tempo. É isso que está acontecendo na região. Países que antes apenas hospedavam bases americanas passaram a ser alvos diretos. E quando um míssil é disparado contra uma base dentro do território de um país soberano, na prática, aquele país está sendo atacado. Neutralidade sob fogo cruzado vira uma ilusão. No dia 2 de março, o Catar mudou o tom dessa história. Ao anunciar a derrubada de 2 Su-24 iranianos, além de interceptar mísseis e drones, o país deixou de atuar apenas na defensiva. Abater aeronaves tripuladas é um passo muito mais sério do que interceptar drones. É um recado claro. Capacidade não falta e disposição também não. Existe uma diferença enorme entre ter poder militar e demonstrar poder militar. O Catar mostrou que seus sistemas de defesa e sua aviação de combate não estão ali apenas para compor desfile. E há uma lição poderosa aqui, que vai além da geopolítica. Capacidade sem ação é potencial desperdiçado. Quantas vezes alguém investe em formação, cursos, preparação, mas hesita quando surge a oportunidade decisiva? Países também enfrentam esse dilema. No momento crítico, ou você age, ou aceita que outros definam seu destino. O abate do Su-24 elevou brutalmente o nível de envolvimento e obrigou todos os atores regionais a recalcular suas estratégias. A Guarda Revolucionária Islâmica declarou que todos os ativos americanos na região são alvos legítimos. Bases como Al-Udeid ali Al-Seilam, Al-Jafra e o quartel-general da 5ª Frota Torneira Missei, prioridades. Mas há um detalhe que muda tudo. Essas bases estão dentro de países árabes. Ao atacar esses locais, o Irã não atinge apenas os Estados Unidos, menos atinge o território e a soberania desses estados. É como se 2 gigantes brigassem dentro da sua casa. Em algum momento, você é obrigado a se posicionar. E então, a guerra ultrapassa o campo militar e entra no psicológico. Quando aeroportos como o de Dubai, refinarias como Ras Tanura e portos estratégicos sofrem danos, a mensagem não é apenas tática, é simbólica. Infraestrutura representa estabilidade. Quando ela é atingida, a confiança coletiva balança. Ras Tanura, por exemplo, tem capacidade de cerca de 550 mil bares por dia. Não é apenas um complexo industrial, é uma engrenagem vital do abastecimento global. Se essa engrenagem falha, o impacto se espalha pela cadeia inteira. Além disso, há o custo da defesa. Emirados interceptaram mais de 700 ameaças aéreas. Cada míssil Patriot Pack 3 custa milhões de dólares. Conta. Defender-se continuamente consome recursos numa velocidade impressionante. Nenhuma nação sustenta indefinidamente uma postura puramente reativa. Em algum momento,
estrategistas começam a perguntar: é mais caro continuar interceptando ou neutralizar a origem dos ataques? Essa é a linha invisível que separa contenção de escalada. Existe uma lógica fria na estratégia militar. Quando o custo de se defender ultrapassa o custo de agir, a postura muda. E isso não vale só para estados, vale para empresas, para investidores, para qualquer pessoa que viva apagando incêndios. Defender-se constantemente desgasta. Resolver a raiz do problema transforma o jogo. No cenário atual, essa reflexão começa a ganhar força entre os países do Golfo. E então chegamos ao ponto que realmente preocupa o planeta. O Estreito de Hormuz. Cerca de 20% do petróleo mundial passa por ali. Qualquer ameaça de bloqueio faz o mercado reagir quase instantaneamente. O preço do petróleo sobe. O gás dispara. Seguradoras elevam prêmios marítimos. Pode parecer distante, mas esse movimento se traduz em combustível mais caro, transporte mais caro, alimentos mais caros. Conflitos energéticos têm histórico de provocar ondas econômicas profundas. A maioria das pessoas reage quando os efeitos já estão no bolso. Poucos acompanham os sinais antes. E o que estamos vendo agora é um acúmulo de sinais. Expansão geográfica do conflito, envolvimento direto de múltiplos países, infraestrutura energética sob risco e custo crescente de defesa. Isso não significa que uma guerra total seja inevitável, mas significa que o nível de risco aumentou significativamente. E aqui eu te faço uma pergunta sincera. Você prefere apenas assistir aos acontecimentos ou entender o jogo por trás do jogo? Porque compreender esses movimentos não é sobre torcer por um lado. É sobre desenvolver visão estratégica. É perceber como decisões militares influenciam mercados, como alianças têm preço e como energia move a engrenagem global. Grandes transformações começam na mente. Quem aprende a conectar pontos antes da maioria ganha clareza. Toma decisões melhores e evita agir no impulso quando o cenário fica turbulento. Então, observe, analise, questione. Não consuma informação de forma passiva. Desenvolva repertório, acompanhe indicadores, entenda como geopolítica e economia caminham juntas. Se essa análise ampliou sua visão, então não pare por aqui. Continue estudando, continue buscando entendimento profundo, porque no mundo atual, informação estratégica não é luxo, é proteção. E agora eu deixo a reflexão. Se os ataques continuarem e os países do Golfo decidirem agir de forma ofensiva, estaremos diante de um novo capítulo histórico. A questão é: você estará preparado para interpretá-lo?